Bom dia, tudo bem? Aqui é Moisés, estou falando aqui diretamente de Angola e eu queria compartilhar algo com vocês nesse início de tarde de Angola, manhã do Brasil. Quero compartilhar uma palavra para falar sobre doenças e pecado. Oi Marcela, tudo bem? Tem tempo, hein? Tem tempo. Estou aqui em Luanda e hoje Deus tocou meu coração aí para falar um pouco sobre pecado escondido e doença. Esperar só mais um minutinho para ver se mais pessoas conectam para compartilhar. Só que eu acho que aí no Brasil deve ser o que? 8 da manhã, a galera acorda tarde, sábado, não é isso? Ai pai, a galera acorda tarde no sábado. Mas aqui em Angola já são quase 12h30. Muito bom te ver por aqui, Marcelo. Compartilhar aqui uma palavra de Deus aqui, que Deus colocou no meu coração nessa manhã aqui. Espero que esteja tudo bem aí, Marcelo, aí no Brasil, aí com você, sua família, viu? 8h17, verdade. 4 horas, acho que diferença os horários. Amém. Glória a Deus, Marcelo. Glória a Deus. Só esperar aqui, tô olhando aqui. Mais um minutinho e eu começo a falar. Amém. Deus é bom. Deus é misericordioso. E a sua misericórdia se renovou mais uma vez essa manhã. Vou começar aqui, que essa live vai ficar gravada. Depois o pessoal pode acompanhar. Então, Marcelo, você que está aí online comigo e vocês que vão chegando, o texto base está em Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 5, a partir do verso 14. Eu vou falar aqui sobre pecado escondido que gera doença. Então, o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, vem dizendo: entre vocês alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Verso 15. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, verso 16, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Começando aqui por esse texto, a gente vê Tiago falando sobre pessoas que estão doentes para que chamem os presbíteros, né? E ele declara que os presbíteros devem ir lá, ungir essa pessoa com óleo e orar em nome do Senhor. E essa oração, né, a oração feita com fé, a oração da fé, curará o doente, Deus o levantará. E aí Tiago já conecta, Deus o levantará, mas ele já conecta. E, né, um mais, ele adiciona: se houver cometido pecado, ele será perdoado. E aí vem a chave que eu quero compartilhar. No verso 16, Tiago deixa muito claro: confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Então essa é a chave, confessar o pecado uns aos outros para serem curados. Por quê? Muitas pessoas estão dentro da igreja, são lavadas, remidas no sangue de Jesus, aceitaram Jesus, às vezes estão até servindo na igreja. Muitas vezes estão ministrando na igreja, porém sofrem de doenças no corpo que muitas vezes elas não sabem explicar. Doenças que vão e vêm, do nada fica doente, do nada cai doente. E é muito esquisito e estranho isso, mas Tiago está deixando muito claro que existem doenças que vêm no corpo da pessoa por causa de pecado. Por isso que ele fala: confessar os seus pecados uns aos outros para serem curados. Ou seja, na confissão existe cura. A cura vem da confissão. Uma vez que o pecado é descoberto, uma vez que o pecado é exposto, o agente do pecado não tem mais força. O agente do pecado é Satanás, seus demônios que vêm e colocam doenças nas pessoas. Então, uma vez que aquela situação que está encoberta vem à luz, sai das trevas para a luz, aquela pessoa tem a possibilidade de ser curada pelo poder do nome de Jesus, por meio da oração da fé feita pelos presbíteros. É por isso que Tiago deixa muito claro: confesse os seus pecados para que sejam curados.
E isso fica muito claro se você vai, por exemplo, em Salmo lá 38, Salmo 38, no verso 3, está escrito assim, o salmista diz: por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Veja, ele deixa muito claro, o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos. E qual é a razão disso? O meu pecado. O salmista deixa muito claro que o pecado fez com que o corpo dele ficasse doente, que ele adoecesse. Ainda corroborando para isso, Salmo 32, versículo 3, fala: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Ou seja, enquanto havia pecado escondido, o corpo estava ficando doente, definhando, e ele gemia de dores, o salmista. Então aqui mais duas diferenças para que a gente possa entender que pecado escondido abre brecha, abre porta para que Satanás entre e coloque doença na vida do crente. O crente precisa entender de uma vez por todas que vida de santidade reflete em tudo, inclusive na saúde do seu corpo. Se a gente vive uma vida de santidade, viveremos uma vida de saúde. Deus renovará a nossa saúde a cada dia, renovará as nossas forças a cada dia. Porém, quando começamos a viver práticas de pecado, sabemos que algo é errado, insistimos naquilo e continuamos no erro e não nos arrependemos, realmente abrimos uma porta para que Satanás entre e faça miséria na nossa vida. A palavra de Deus fala em Provérbios 28:13 que aquele que confessa o seu pecado e deixa, ou seja, confessar e deixar, alcança misericórdia. Eu preciso confessar, deixar aquela prática e vou alcançar misericórdia. Mas enquanto há pecado escondido, não há cura. É por isso que Tiago fala: confesse os seus pecados para que sejam curados. Enquanto eu não confessar os meus pecados, eu não serei curado. É por isso que Tiago fala: chame os presbíteros para que eles os orem, para que eles os unja, para que a oração da fé o levante, mas está totalmente conectado a confessar o pecado. Pessoas estão em leitos, cristãos, e a gente diz: por que aquele crente está doente? Por que aquele crente está daquele jeito? Meu irmão, é pecado escondido. Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Na cruz ele pagou os nossos pecados, o sangue dele perdoou os nossos pecados e o corpo dele, a Bíblia fala, pelas suas pisaduras, pelas feridas do seu corpo, nós somos sarados. Nós somos sarados. Então, o corpo de Jesus moído naquela cruz nos traz vida. Porém, nós colocamos essa vida em xeque quando deixamos de andar em vida de santidade. Jesus fala em João, se você for lá no Evangelho de João, no capítulo 5, você vai ver a história de um homem que estava sobre uma cama, um leito, e que Jesus o levantou. Ele foi curado. E esse homem andou pela cidade, encontrou com os fariseus perguntaram para ele por que ele estava andando carregando a cama. Era um sábado, criaram confusão na vida daquele homem, e ele fala que foi Jesus que curou ele e mandou ele carregar a cama no sábado. Mas o que eu quero chamar a tua atenção é que depois ele encontra com Jesus mais tarde, e Jesus fala para ele: aí está você, vai lá no verso 14, cuidado para que você não venha cair em coisas mais fortes. Olha aqui, eu vou abrir aqui a Bíblia rapidamente, João 5:14. Jesus fala assim, para aquele homem, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Pecou, irmão, consciente, vai abrir a porta para que o agente do pecado, aquele que traz a miséria, a desgraça, a doença na vida das pessoas, venha agir. Satanás, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não tem interesse que ninguém prospere, que ninguém esteja bem. Então, esse agente da desgraça, Satanás, vai trazer doença na vida daquele crente que está vivendo vida de pecado, sabendo que está em pecado. Precisa confessar o pecado para ser perdoado, precisa confessar o pecado para ser curado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia e Deus o curará. Ai, Pai, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração nessa manhã para compartilhar. Então, por favor, compartilhe essa mensagem com mais alguém quando você vê
Precisamos confessar os nossos pecados para sermos curados. Precisamos viver uma vida de santidade para vivermos uma vida em abundância, como Jesus deixou muito claro. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, mas Satanás veio para roubar, matar e destruir. Não deixe que o agente do pecado entre na sua vida por meio daquilo que você sabe que está errado. Apenas chegue ao Senhor, conforme Provérbios capítulo 28, 13 diz: confesse os seus pecados ao Senhor. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. E Jesus, ele é maravilhoso. Quando a gente vai a ele com o coração contrito e reto e fala: Pai, me perdoa, ele nos perdoa. Mas faça algo mais, aquilo que Tiago nos orienta. Se você está doente, está de cama, está em casa, sofrendo de alguma doença que você não sabe, chame os presbíteros, confesse o seu pecado e prometa ao Senhor que você vai deixar, e você verá a oração da fé feita pelos presbíteros, pelos pastores, pelos anciões da igreja te levantar. Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Ele nunca mudou e nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele é fiel. Deus abençoe, Deus te guarde, abençoe o seu dia, o seu fim de semana. E a gente se vê numa próxima. Marcela, um grande abraço. Tchau, tchau aí pra vocês. Fica com Deus.